Nessa noite, com cara de tarde, eu quero falar com vocês sobre oportunidades. E eu quero falar para vocês hoje que nós podemos transformar os nossos lutos em oportunidades. Todos os dias, nós convivemos com a morte. Todos os dias. Mas eu não quero falar com vocês sobre a morte física, a morte do nosso corpo. Eu quero falar com vocês sobre a morte dos nossos relacionamentos, a morte dos nossos projetos, a morte dos nossos sonhos, a morte dos nossos empregos. Hoje nós vamos falar sobre morte. Aí você vai olhar para mim e falar, meu Deus, essa menina tá maluca, ela já vai estar de blusa preta que ela tá de luto. Mas é do seu luto, é da sua morte que você vai tirar oportunidades. E você não é dono de funerária. Então você não vai aproveitar a morte como uma oportunidade, vai ser da sua própria morte. E eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 12. Versículo 24. João 12, 24. Amém? Que diz o seguinte: em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Você já viu uma semente? Hoje em dia as crianças elas acham que as coisas já são compradas prontas no supermercado. Mas tudo que é plantado, tudo que já foi uma semente, ela precisa ser enterrada. Acontece um processo de soterramento daquela semente. É colocado terra em cima. E dependendo do tipo de fruto que você está plantando, tem que ser muita terra. Tem que ficar lá debaixo da terra. Para só então, essa semente, ela sofre um processo de morte, ela resseca, a sua casca quebra e aquela plantinha começa a sair. Quem já plantou feijão no algodão? Então, agora todo mundo entendeu. Para aquele feijãozinho sair daquele algodão, ele precisa passar por um processo de morte. Mas vocês já repararam que o algodãozinho, ele não é suficiente para que o feijão cresça? Dá aquela folhinha, né? Aquela coisinha que a criança faz o trabalho na escola. Mas aquela semente que fica superficial, ela não é suficiente para criar raízes. Para nós criarmos raízes, nós temos que ser enterradas. E a palavra de Deus fala isso aqui em João 12, 24. Se o grão do trigo, que é uma sementinha, não cai no chão e não morre, ela vai ser só uma semente de trigo para o resto da vida. Ela vai servir de enfeite, ela vai servir de decoração, ela vai servir de esperança, ela vai gerar um sonho, mas ela não vai nascer nada, não vai sair nada dali. Existem mortes de muitas coisas que nós nos dedicamos, muitas coisas que nós sonhamos e muitas coisas que nós procuramos. E essas coisas realmente morrem em nós. Mas se nós olharmos com um olhar diferente e virmos que dali pode sair alguma coisa boa, como a palavra mesmo diz, as coisas mudam de situação. Por exemplo, um relacionamento que acaba. Você viveu, você às vezes até se casou, você se dedicou, você se empenhou por aquele relacionamento. Só que era um relacionamento que poderia estar te afastando de muitas coisas, e principalmente da presença de Deus. Era um relacionamento onde aquela pessoa era o seu Deus, e o seu Deus ficou para segundo plano. Então, visto isso, essa oportunidade que Deus está te dando de um recomeço, de olhar para cima, nós não podemos perdê-la. Outra coisa, o emprego.
Você é mandado embora. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Talvez você não esteja mais naquela idade de se colocar dentro do mercado de trabalho novamente. O que você pode fazer? Você pode buscar uma oportunidade de fazer algo diferente. Mas eu sempre quis ter um negócio na minha casa, eu sempre quis me dedicar a artesanato, eu sempre quis fazer bolos fake para as festas de minhas amigas. Eu sempre quis fazer algo que o meu trabalho não me impedia de fazer. Talvez você não ganhe a mesma coisa, talvez você tenha que batalhar muito no começo, mas é uma oportunidade que Deus está te dando de fazer algo diferente, de mudar totalmente aquilo que você talvez tenha se dedicado ou estudado para fazer. E naquele momento, aquela oportunidade foi fechada, abra novas portas. Deus, Ele é especialista em surpresas. Ele é especialista em criatividade. E Ele nos dá isso. Às vezes você pega uma receita de família e você consegue transformar aquilo num restaurante super famoso. Às vezes você consegue cuidar de crianças e abre uma creche. Às vezes você sabe cuidar de animais e faz um curso e vai trabalhar num pet shop, vai dar banho em cachorro. Não percam as oportunidades. No reino de Deus não existem portas fechadas. O Senhor está sempre com as portas abertas. Basta termos os ouvidos também abertos para a voz dele toda vez que ele nos chama. E o que ele quer com isso? Além de que você faça algo diferente, ele quer que você seja diferente. Nas mortes, a gente às vezes passa por aquele momento de tristeza. A gente chora, a gente se descabela, a gente sente saudades. Mas depois, começam a vir as boas lembranças de como eram aquelas situações ou como era aquela pessoa. E através daí, aquilo te dá forças para seguir. E Deus quer isso para todas nós. Não no dia de hoje, mas em todos os dias das nossas vidas. Algumas pessoas na Bíblia também aproveitaram as oportunidades que elas tiveram. Por exemplo, Ruth ficou viúva, sem filhos. O que ela poderia fazer? Ela tinha família, ela tinha a sua cidade, ela tinha os seus amigos na cidade de onde ela veio. Mas ela viu em Noemi uma oportunidade de ir para um lugar diferente, de ir para uma cultura diferente, de adorar a um Deus diferente. E ela foi a grande mulher que foi, que nos ensina até hoje acerca disso. Ela aproveitou uma oportunidade que ela teve. Esther também foi uma que aproveitou muito bem a oportunidade. Ela poderia ter sentado, poderia ter ficado lá chorando, esperando a morte chegar. Todo o povo judeu seria morto. Era lei. E inclusive ela também seria morta. Só que ao invés de ficar sentada, esperando a morte chegar, literalmente, o que ela fez? Ela orou a Deus e ela teve um passo de ousadia. Ela foi até o rei, solicitou a sua presença, o agradou e ele disse: me peça o que você quiser. E é isso que Deus quer para nós. Ao invés de ficarmos em casa, lamuriando e chorando, nos entristecendo e nos afundando, nós tenhamos o discernimento, nós tenhamos a compreensão que Deus não está nos enterrando, Ele está nos plantando. Você não está sendo enterrada, você está sendo plantada. E quando você se dá conta disso e você percebe que aquela chuva que vem sobre você, às vezes tão fria, não é chuva, é o Senhor te regando. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para olhar os seus problemas do lado de fora? Eu não estou sendo enterrada, eu estou sendo plantada. Eu não estou sendo molhada com água fria, eu estou sendo regada. A você só basta florescer. Mas falar é muito fácil, né, Tati? Falar é muito simples. Você não está passando pelos problemas que eu estou passando. Talvez eu esteja passando por algo muito pior. Não subestime o coleguinha do lado. Às vezes o sorriso é só para deixar o rosto mais formoso. Às vezes é para deixar o rosto mais bonito, porque a palavra fala que o sorriso aformoseia o rosto. Eu costumo dizer que o sorriso é a chave de todas as portas.
Então ninguém precisa saber que você está com dificuldades financeiras. Ninguém precisa saber que os seus filhos estão em rebeldia. Ninguém precisa saber que o seu casamento está um fracasso. Só Deus precisa saber disso. Porque é nos nossos momentos com Ele, é dentro do nosso quarto, onde Ele recebe as nossas súplicas, onde Ele recebe as nossas orações, é que Ele vai falar conosco. E através da sua palavra. Nós temos que ter um olhar otimista. Porque o Senhor, Ele se alegra na prosperidade dos seus filhos. E prosperidade nada tem a ver com dinheiro. Prosperidade, a palavra prosperidade deriva da palavra shalom, que significa paz. Então Ele se alegra na paz dos seus filhos. Ele quer os seus filhos em paz. Então nada do que Ele faça, nenhum pensamento que Ele tenha a teu respeito é de guerra. Os pensamentos dele são de paz. Então não entenda, não encare a dificuldade que você está passando como um castigo do Senhor, porque nada do que você faça merece castigo. É claro, para todo pecado há uma consequência. O salário do pecado é a morte, algo que você precisa morrer. Mas Deus não é vingativo. Deus, Ele não vai lançar um raio sobre a sua cabeça. Entenda que o que você está passando é um processo de aprendizado. Por muitas vezes eu me senti extremamente pressionada, sozinha, desamparada, e gritava: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por esse problema? Essa sensação de abandono total, que às vezes nem a voz de Deus eu conseguia ouvir. E o Senhor falava comigo: você já fez prova com o professor tagarelando na sua cabeça, minha filha? Porque assim, ele fala comigo desse jeitinho carinhoso, sabe? Você já fez prova? Você já passou de ano sem fazer prova, minha filha? Não, queridas. Quem é que já jogou videogame? Aí, minha turma. Para passar de fase, hoje não. Para passar de fase, a gente tem que matar o chefão. Aí a gente consegue passar de fase. E a gente vai passando de fase. E a nossa vida, ela é um aprendizado diário. E todos os dias a gente aprende a matar o chefão. Só que às vezes, queridas, o chefão não tem chifre e rabo. O chefão é você. Você é aquele que te impede de romper. Você é aquele que te impede de crescer. José, por exemplo. José tinha tudo. Era o filhinho do papai, família rica, carrão, tinha moto, tinha lancha, top. Passava as mulheres, as gatinhas ficavam: ai, lá vai José, vem José, tá chegando. Era o rei do camarote, literalmente. Vocês acham que se José não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou, ele se tornaria o homem que ele se tornou? Mimadinho do jeito que ele era, que tudo corria para as vestes do papai? Não. Ele seria um mariquinho. Como o nosso pastor fala, um Zé Ruela. Ele precisou ser vendido como escravo aos 17 anos. Ele precisou ficar preso durante muitos anos. E através dessa prisão e da convivência que ele teve no palácio do faraó, ele conseguiu aprender a lidar com dois tipos de pessoas. Primeiro, com os príncipes. Ele viveu no palácio do faraó durante muitos anos. Então ele aprendeu a conviver com príncipes. E outro tipo de pessoas, os plebeus, os que estavam presos junto com ele na cadeia. Então ele conseguiu adquirir conhecimento para circular em todos os meios, em todas as rodas e em todo tipo de pessoa. Será que você conseguiria estar em vários grupinhos diferentes? Ou você tem olhado só para a areia que está sobre você, porque você está enterrada, e a chuva está fria sobre você, e você não consegue se relacionar com as sementes que estão ao seu redor? Todos nós somos sementes. Todos estão sendo plantados. Às vezes a pessoa que está ao seu lado, nós vimos conversando isso, eu e a Andréia no carro,
Às vezes a pessoa que está do teu lado, que te dá uma palavra ríspida, que te dá uma resposta grosseira, ela ainda não percebeu que ela foi plantada. Ela está achando, está tua menina lá, não sei. Às vezes ela acha que ela foi enterrada. E como você, a partir de hoje, já entende que você é semente e que você foi plantada, qual é o seu papel? Amiguinha, você é semente. Relaxa, vai passar e você vai florescer. Só quem sabe a dor da perda consegue confortar alguém que perdeu. Só quem sabe a dor da traição sabe confortar alguém que foi traído. Só quem tomou tapas e tapas e tapas consegue dizer para alguém que dói, mas que vai passar. Os hematomas duram dias, mas depois eles desaparecem. Passa. Tudo passa. O que só não passa é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. O motorista tocador também. Mas a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa enxergar nos nossos lutos as oportunidades. O que eu posso fazer com isso? Beleza, ele foi embora. Eu tô triste, eu tô chorando, eu emagreci. Ótimo, tô magra. Tô magra. Obrigada, Jesus, eu tô magra. Receberam aí, né? Um monte de magrela aqui hoje. Tô magra. Vou viver feliz e contente a minha vida, porque eu estou muito magrinha. E encarar com a certeza de que o Senhor é conosco, Ele prometeu isso. Jamais te deixarei e nunca te desampararei. Então, o que nós estamos passando agora é adquirindo conhecimentos. E, minha irmã, de uma coisa você pode ter absoluta certeza: não vai demorar muito tempo. Alguém vai te procurar com o mesmo problema que você passou. E você vai dizer para ela: tudo passa. Essa dor vai passar. Essa angústia vai passar. Esse cartão de crédito estourado vai passar. Porque tudo passa. Isso vai passar. E nós precisamos viver, porque dar testemunhos do que já ouvi falar é muito fácil. Eu lembro de Jó. Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Eu te conheço face a face. Antes, nós víamos como um espelho. Hoje, nós vemos a presença dele. E a presença dele é palpável, a presença dele é real, a presença dele é incrível. E a presença dele está aqui. E o que é necessário? O que eu preciso fazer? Como eu posso ter a absoluta certeza de que eu sou semente? Pare de se debater. Porque quanto mais você se debate, mais você se machuca. Mais você vai se machucar. Já viu criança pequena cortando cabelo? Gente, me dá uma angústia. Às vezes bebezinho, 1 aninho, 2 aninhos cortando cabelo. E vem aquele cabeleireiro com aquela tesoura afiada, quase arrancando a orelha da pobre da criança, meu Deus, é um álcool. Vai ficar sem orelha. E qual é a coisa que o cabeleireiro ou a cabeleireira fala para a criança? Ó, fica quietinho, tá? Porque senão o tio ou a tia vai cortar a sua orelha. E a criança já regala aquele olhão. E assim Deus faz com a gente, é exatamente a mesma coisa. Filha, filho, aguarda um momentinho, espera só mais um pouquinho, tem um pouquinho só de paciência, acredite em mim, confie em mim, tudo isso vai valer a pena. Aí passa o primeiro bimestre, passa o segundo bimestre, passa o terceiro bimestre, vem a prova final.
O que acontece na prova final? Você não estudou. Você não entendeu que você é semente. Você pensou que você estava sendo enterrada e não plantada. Você pensou que era chuva e não um regador. Aí o que você faz? Toma bomba. E não passa de ano. Aí você fala, ai meu Deus, nada acontece na minha vida. Essa situação, meu marido, meus filhos, meu trabalho. Querida, lamento te informar, a culpa é sua. Deus não tem nada a ver com o teu problema, amorzinho. Porque Ele está 4 bimestres como um professor particular que está todos os dias na porta da sua casa. Amor, vamos estudar? Ah não, Deus, agora não, eu estou no WhatsApp. Amor, vamos estudar? Ah não, estou escolhendo aqui a roupa que eu vou sair. Amor, vamos estudar? Agora não, que eu estou discutindo. Depois, Jesus. Agora não. E os bimestres vão passando, os meses vão passando, o tempo vai passando, as provas vão passando, a prova final chega, você toma bomba, repete de ano. Aí botar a culpa em Deus, porque a gente tem uma mania de terceirizar a culpa, que misericórdia, né? Que nem o pastor pregou no domingo. Adão vira, a culpa é da Eva. A Eva vira, a culpa é da serpente. A serpente vira, só tem eu aqui. Porque se a serpente ia botar a culpa em alguém também. Se tivesse mandado um bichinho passando, não, foi culpa da barata. Sempre a culpa da barata. Apesar de que, gente, eu não imagino Deus criando uma barata. É algum dos papos que eu vou conversar com ele quando eu chegar lá em cima. Eu vou falar, a barata foi remanescente do pecado adâmico. A barata, tipo assim, o pecado saiu do homem e foi pra barata. Gente, que Deus é lindo, como é que Deus criou a barata, gente? Em nome de Jesus eu não consigo. Então, assim, são perguntas que eu vou fazer para Jesus. Por que o Senhor criou a barata? O bichinho. Mas enfim, né? A criação. Mas eu também não vou fazer carinho porque é a criação, não. Vou pisar na barata. Então, para de terceirizar as suas culpas. Para de terceirizar coisas que você precisa fazer. Às vezes a gente fica sentado esperando a morte chegar. Literalmente. Minha filha, você já está morta. A morte já passou por você há muito tempo. Você só se esqueceu de se enterrar. Levanta dessa situação de inércia total e profunda. Levanta desse estado de sonambulismo que você tem vivido. Acorda! Em nome de Jesus. E perceba que é muito mais fácil você admitir: eu sou difícil, eu sou uma carninha de pescoço, eu sou ruim que nem a peste. Então Jesus, me ajuda. Do que botar a culpa no coleguinha, do que botar a culpa no amiguinho, do que botar a culpa no periquito, no papagaio. Assuma a responsabilidade pelos seus erros. Assuma isso. A vida se torna mais leve e muito mais fácil quando nós temos consciência de quem somos e aquilo que nós podemos fazer. Então a primeira coisa é ter a consciência. Eu sou uma semente. Repete comigo. Eu sou uma semente. Eu sou uma semente. E sementes foram feitas para florescer. Sementes foram feitas para frutificar. Sementes foram feitas para grandes coisas. Por mais que seja uma plantinha pequenininha, ela tem o seu valor. E esse valor é inestimável. Esse valor ninguém tira. Esse valor nunca será mudado. Porque Deus te fez assim. Aí você às vezes olha para a sementinha do lado, né? Mas a sementinha ali virou uma árvore, né? Eu sou um galho. Meu amor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é um galho nas mãos do Senhor, você vai se tornar coisas incríveis. Se você é uma folhinha, se você é uma plantinha bem pequenininha nas mãos do Senhor, você se torna coisas incríveis, porque de nada adianta você ser aquele jequitibá-rei e não dar frutos.
Você é uma árvore de visitação nacional. O que você faz? Eu enfeito. Tá, mas o que você faz? Eu enfeito? Não, tá bom, já entendi, mas o que você faz? Eu enfeito. Querida, uma planta infrutífera, lembra da figueira? Jesus passa pela figueira, tá com fome, vai atrás de figo, não tinha nada ali, ele faz o que com aquela figueira? Seca, desgraçada. Porque a planta que não floresce, que não frutifica, não serve nem para virar lenha. Então, se você é uma semente, e você já sabe disso, que você não está sendo enterrado, que você está sendo plantado, que a chuva é o regador e que você precisa frutificar, você vai ficar aí chorando até quando? Não, chorar é bom, gente. Eu adoro chorar. Chorar é maravilhoso, não quando eu estou com maquiagem. Mas chorar é perfeito. Só que a vida não é feita de lágrimas e chorar entope no nariz. Aí você tem que respirar pela boca, é angustiante, parece que você está morrendo afogada. E Deus não quer te afogar, Ele quer te plantar. Isso aí é outra pregação, afogamento. Hoje a gente vai falar sobre soterramento. Afogamento é na pregação da semana que vem. Então tenha a consciência de que você foi chamada para frutificar, de que você foi chamada para florescer. Entenda que assim como José, que precisou ir para o palácio e ir para a cadeia, você precisa passar por lugares diferentes na sua vida para adquirir conhecimento. Você precisa ser resposta na vida de alguém. A sua vida só tem sentido se você dá sentido à vida de outra pessoa. Não seja egoísta, não, amiga. A sua vida só tem sentido se você dá sentido à vida de outra pessoa. Entenda que você é a resposta da oração de alguém. Às vezes alguém está precisando, o que falta em você. Só que a tristeza, ela paralisa, né? A tristeza, às vezes, ela te engessa. Você não consegue se mexer, você fica ali parado e não consegue fazer mais nada, nem mexer um dedo. E é nessas horas que você vai fazer o quê? Vai pedir ajuda. Lembra que eu falei para você falar o seu nome para essa amiguinha que está ao seu lado? Às vezes é ela que vai me ajudar no momento de dor e de angústia. Não tenha medo de falar do que você sente. Selecione, óbvio. Não transforme sua rede social num muro de lamentações, em que qualquer pessoa que abra o seu perfil sabe se você está feliz ou triste. Mas escolha alguém selecionado e enviado por Deus para dividir as suas dores. Porque quando nós pedimos para Deus, nós obtemos perdão. Mas quando nós compartilhamos com as outras pessoas, nós obtemos a cura. E às vezes é aquela dorzinha na alma que já está fazendo aniversário. Vamos cantar parabéns pra dor. Ano que vem, vamos cantar parabéns pra dor. E no outro ano, vamos fazer uma festinha. Se sobrou um dinheirinho, vamos fazer uma festa pra minha dor. Querida, existem angústias que são de estimação. Existem dores que você carrega há décadas, que você ainda não conseguiu deixar ir. Eu falo que a vida do cristão é igual a Frozen, cara. Let it go, deixa ir. Let it go, let it go. Deixa ir. Deixa essa dor ir embora. Solta. As nossas âncoras não são na terra. As nossas âncoras são no céu. Olha que coisa doida. A gente não joga a âncora para baixo, a gente joga a âncora para cima. Sabe o filme do Peter Pan? Quando ele joga a âncora no céu, eu não sei onde aquela âncora vai parar, gente, porque o barco voa. É exatamente o que nós precisamos fazer. As nossas âncoras, elas precisam ser jogadas para cima.
Não acumulem tesouros nessa terra. Não acumulem dores nessa terra. Porque se a sua dor é o seu tesouro, se a sua dor é aquilo que você... Não, hoje eu vou alimentar a minha dor. Aí você pega as fotos antigas. Fala, Deus. Aí você pega as fotos. Ai, como eu era linda. Ai, como eu era magra. Nessa época ele me amava. Olha meus filhos. Nessa época eles eram tão bonzinhos. Agora, as pestes. Agora, ele nem olha na minha cara. Agora, eu tenho que usar calça de cadarço. Meu amor, não acumule tesouros nessa terra. Pare de idolatrar o seu passado. Porque as coisas velhas se passaram. Todas as coisas se fizeram novas. E existem pessoas que precisam de renovações todos os dias, como as misericórdias do Senhor. Elas se renovam diariamente. Então, quando você acordar, e quando você abrir os seus olhos, e quando você agradecer a Deus por mais um dia, a palavra diz: eu posso escolher aquilo que eu penso. Eu posso ter pensamentos de paz, eu posso ter pensamentos de bênção, eu posso ter pensamentos de prosperidade, eu posso ter pensamentos de amor. Então, diabo, você não domina a minha mente, você não domina os meus pensamentos, você não domina os meus objetivos. A bola é minha, o jogo é meu, quem manda em você sou eu. E Deus te dá essa autoridade. Deus te dá essa autoridade de tomar o controle da sua vida de volta e entregar nas mãos daquele que fará o melhor com ela. Jesus. Lembra que você é uma semente? O diabo, ele te planta no algodão. Você está crente que você está abafando. Ah lá, florescia. Tô no copo. Aí lá, tá me levando pra escola. Mostrou pros amiguinhos, me trouxe pra casa de novo, me botou na janelinha. Tô aqui pegando sol. Você vai durar um dia, 2, 3, pode até durar uma semana. E depois você morre. Lembra que eu falei no início? Algodão não cria raiz. Você não tem aonde buscar nutriente. E você principalmente não tem aonde se segurar. Então você morre. Porque as coisas dessa vida são passageiras. Mas se você é enterrada aos seus olhos, mas aos olhos daquele que criou todas as coisas, você é plantada, você pode até ter 7 palmos de terra sobre a sua cabeça. Só que ao morrer, você vai se fortalecendo. E vai se fortalecendo. E vai se nutrindo. E aquela aguinha vai descendo e vai molhando a terra. E de repente, quando você perceber, você está perfurando aquele solo. E você vê a luz. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Ou o inverso, né? Às vezes você pode passar o dia inteiro chorando. E à noite, Deus faz você romper a terra. Deus faz algo diferente para a sua vida. Ele recria a sua história. Eu queria que vocês fechassem os olhos agora. Eu vou contar uma história. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Eu quero exercitar a imaginação de vocês. Estou te vendo de olho aberto, hein? Fecha o olho. E vocês vão exercitar. Se dormir, eu vou dar um beliscão. Eu vou exercitar a imaginação de vocês. Se imaginem agora como uma grande árvore. Bem grande. Uma árvore bonita. Uma árvore com muitos frutos. No final da tarde, as crianças vêm brincar ao teu redor. Elas penduram cordas nos teus galhos, se balançam. Os frutos que você dá são retirados pelas pessoas que passam para que elas se alimentem. E passarinhos fazem ninhos em você. Vários ninhos de vários passarinhos. Esquilinhos pulando. Você é a árvore.
Aquela que sai nas fotos, quando alguém passa para fazer um face, para fazer um selfie, postar no face. Você é aquela árvore, linda e útil. Mas um belo dia chegam uns homens meio esquisitos, com uma cara estranha. E eles têm foices e machados nas mãos. De repente, eles começam a te golpear. Pá, 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 pá. As crianças que pulavam em você estão vendo aquilo e estão tão tristes. As pessoas que passavam e se alimentavam dos seus frutos lamentam. E os passarinhos que fizeram galhos, que fizeram ninhos sobre os seus galhos, começam a voar de um lado para o outro porque os ninhos estão caindo e os ovos estão se quebrando. Todos aqueles passarinhos que iriam nascer morrem. E você fica muito triste porque você é uma árvore tão útil e tão linda e tão especial e aqueles homens estão te golpeando e de repente você cai no chão. Pá! Ouve-se um silêncio na floresta. A árvore caiu no chão. A árvore foi arrancada, brutalmente arrancada. E você está no chão, você é a árvore, você não consegue entender muito bem o que está acontecendo, você está meio tonta. E de repente aqueles homens começam a te carregar com muita agressividade e te jogam dentro de um galpão. De repente, eles te cortam em 2 pedaços. E você está confusa, você está com medo, você está sozinha, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que vai acontecer. Aqueles homens pegam alguns martelos e pegam alguns pregos e pregam um pedaço no outro. Você era uma árvore. Quem é você hoje? E de repente eles te levam para um lugar aberto. Existem muita gente gritando, existem muitas pessoas gritando e você consegue ouvir apenas uma palavra: crucifica, crucifica, crucifica. E você não entende porque até há poucas horas atrás você era uma árvore e agora você é 2 pedaços pregados um no outro e você não tem uma forma, você não consegue entender e de repente te jogam nas costas de um homem que está todo ensanguentado. E esse homem começa a te carregar e as pessoas estão batendo e estão xingando e estão agredindo aquele homem. E você tem vontade de perguntar por que estão fazendo isso com você? Mas você não entende nem quem você é, quanto mais quem ele é. E de repente, aqueles mesmos homens que te pregaram um pedaço no outro, te colocam de pé. E você repara que eles estão trazendo aquele homem que te carregou durante muito tempo. Eles pegam os mesmos pregos, eles pegam os mesmos martelos e eles pregam esse homem em você. Abra os seus olhos. Hoje você é a cruz. Ontem você era uma árvore e você achava que você podia tudo, porque você dava fruto, porque você dava sombra, porque você saía nas fotos, porque você era útil, porque você era tudo. Só que hoje você é a porta de salvação da humanidade. Se aquela árvore não tivesse sido arrancada e não tivesse sido pregada em 2 pedaços, um sobre o outro, o nosso Senhor jamais poderia cumprir a missão dele nessa terra. Você não está morta, você está viva. E a sua vida é infinitamente mais importante do que quando você era uma semente. Porque você foi semente, você brotou árvore e hoje você é cruz. Hoje você é porta de salvação para a vida da humanidade. Mas Tati, eu sou tão pequena, eu não sei falar direito, eu não entendo nada da Bíblia, eu sou tão cheia de pecados e tão cheia de problemas. Querida, você é a cruz. Ele está pregado em você.
Você só vai ser a porta. Ele vai fazer o resto. Você só vai abrir a sua boca. Ele vai falar por você. Você só vai se aproximar das pessoas. Ele agirá em teu lugar. Você só precisa dizer: sim, Senhor, eu quero. E Ele te adota. E você faz parte de um plano perfeito de salvação eterna.